fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos prestando atenção, vamos ler 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. Vamos ler juntos, toda a igreja, como ele diz. Não militamos segundo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Se fôssemos dar um tema, seria as armas da nossa milícia. Eu quero, no ensino de hoje, meditar com os irmãos e considerar este assunto que é tão importante para todos nós, e conhecer os nossos inimigos, como também conhecer as armas que estão à nossa disposição para lutarmos nesta grande batalha, é algo de suma importância, e portanto este assunto é um assunto de interesse de toda a igreja. Os diferentes inimigos que temos, o campo de batalha onde se dá a nossa guerra e as armas divinas que estão à nossa disposição, são os assuntos e tópicos que estaremos trazendo para os irmãos no ensino de hoje. Amém, irmãos? Eu quero iniciar falando sobre a natureza da nossa batalha. A natureza é a qualidade natural. Então, a natureza da nossa guerra, da nossa batalha. O assunto hoje não será voltado plenamente só para a batalha espiritual. Eu quero dar mais ênfase às armas, mas para que a gente possa ter uma visão melhor do assunto, eu quero falar também da batalha. Nós vivemos em uma guerra constante. A partir do momento em que aceitamos a Jesus como Salvador, adentramos em uma guerra, em uma luta, em uma batalha. E o versículo 3, observe o que diz o apóstolo no capítulo 10. Eu quero ver toda a igreja participando, interagindo comigo neste ensino. O versículo 3, Paulo diz assim, leiam comigo, como é que diz? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Muito bem, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. É importante também enfatizarmos aqui que andar na carne aqui está dentro de um outro contexto daquele andar na carne.
de Romanos 8. Em Romanos 8 a Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. E aqui Paulo está dizendo que a gente está andando na carne. Andar na carne aqui está se referindo à vida humana, à vida física. E ele está dizendo, mesmo a gente estando vivendo aqui, habitando e convivendo aqui humanamente, a nossa guerra não é humana, a nossa guerra é espiritual. Os irmãos entenderam? Digam amém. Amém. Eu disse hoje aqui a um casal que estive aconselhando que uma luta existente entre um casal, marido e mulher, uma luta entre pais e filhos, uma luta entre liderança de igreja e igreja em geral, uma luta entre irmãos da igreja, uma luta entre vizinhos, uma luta na família, ela acontece com as pessoas, mas a origem dela é espiritual. Os irmãos entenderam o que eu disse? A gente briga, um exemplo, um com o outro, mas na verdade quem sai ganhando não é nenhum nem outro. Quem sai ganhando é o inimigo, porque por trás de toda a situação está a influência maligna. Esta influência não necessariamente seja demoníaca, porque a influência maligna não se dá só através de espíritos, de demônios, não. O mundo é um sistema maligno e a pessoa pode estar sendo influenciada pelo mundo. Então, ainda que não tenha de forma direta um demônio na pessoa, mas pode estar a influência do mal através do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia diz, o mundo está no maligno. O mundo aí não são as pessoas. O mundo, esse mundo aí que a Bíblia fala aí, é o mundo sistema. O mundo sistema, o sistema de coisas do mundo. Aí abrange novelas, filmes, mídia em geral, entendeu? Usos, costumes, modas, essas coisas todas, a Bíblia diz, está ou estão no maligno. E quando fala do maligno, disse Jesus em João 12:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Veja, há um casamento do mundo com o diabo e do diabo com o mundo. Então, irmãos, a influência do mal nessa guerra que a gente vive é muito maior do que o que a gente possa imaginar. É muito maior. Preste atenção. Precisamos conhecer essa natureza, a natureza dessa batalha. É uma batalha espiritual. Não é uma batalha carnal, isto é, não é uma batalha humana. É uma batalha de cunho, de caráter espiritual. Efésios, versículo de número 12. Todos acharam, irmãos? Amém. Vejam só. Porque não temos que lutar contra e o que mais? Mas contra os deste século, contra as aonde? Estão vendo aí? Com quem é que a gente guerreia, com quem é que a gente luta? Então, essas hostes aqui, os irmãos vejam que há um exército organizado. A gente não vê a olhos nus. A gente não vê e nem temos interesse nisso. A gente quer ver Jesus. O próprio crente quer ver os outros não sabe escrever, que quer ver Nossa Senhora. A gente quer ver Jesus, irmãos. Amém? Tem crente às vezes que tem uma atração
Tem pessoas até que vivem procurando onde é que tem demônio por aí para expulsar. Deixa isso para lá. Vamos se agarrar com Jesus aqui. Amém, irmãos? Caçadores de demônios. Não é? Eu cheguei aqui nesse cara e encontrei um grupo assim. Tive que aconselhar eles aqui, mas não quiseram ficar com a gente não. Foram embora, porque queriam o pastor que alimentasse. Se eu vou alimentar isso, eu vou alimentar essas coisas. A gente tem que ter preocupação de servir a Deus, de agradar a Deus. Amém, irmãos? Jesus não andou atrás dessas coisas. Quando aparecia, ele expulsava. Mas ele saiu procurando onde é que tem por aqui. Ele nunca chegou na cidade e saiu perguntando onde é que tem aqui para eu ir lá. Me mostra na Bíblia isso. Isso é negócio para essas igrejas aí fanáticas que tem na televisão. Que é o demônio lá, dá um show, é direto na televisão, está mais na mídia do que a gente. Então vamos voltar aqui. A nossa guerra é uma guerra espiritual contra inimigos extremamente organizados, irmãos. Extremamente organizados. Essas 4 classes de demônios aqui são classes organizadas, cada uma mais poderosa do que a outra, dentro do contexto do poder do mal. Não estou supervalorizando as forças malignas, não. Estou mostrando a realidade. Os irmãos estão entendendo? Então a nossa luta é contra essa gente. A nossa luta é contra esses inimigos que influenciam o mundo. E pelo fato da gente estar aqui na terra e convivendo também com a realidade do mundo, precisamos então estar preparados. A palavra fortalezas, ou fortaleza, no singular ou no plural, ela aparece uma vez no Novo Testamento e de forma metafórica. Quando a Bíblia usa a palavra fortaleza, está usando como figura, está usando para exemplificar. A gente pode ter uma lição das fortalezas do mal do Antigo Testamento na cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma figura das fortalezas de Satanás. A cidade de Jericó, irmãos, era tão poderosa que era impossível, humanamente falando, Israel conquistar a cidade de Jericó, porque as muralhas eram muralhas terrivelmente resistíveis a qualquer coisa. Tinha quase 6 metros de largura. Raabe morava em cima do muro ou das muralhas, para os irmãos terem ideia de como era a fortaleza que era a cidade de Jericó. Só que assim como hoje, Deus naquele tempo já revelou seu poder através de uma arma extremamente poderosa. No caso deles lá de Israel foi o louvor, foi a adoração. Claro que ali envolvia obediência e uma série de coisas, mas a arma que se destacou foi o louvor. Deus disse: coloca o povo para dar 7 voltas. E no último dia, cada dia uma volta. E no último dia é para dar 7 voltas nas muralhas de Jericó. E depois, quando todos derem essa última volta, é para gritar. E quando eles deram as 7 voltas, irmão, no final, e deram um grito, aquela muralha, aquela fortaleza caiu. Na hora, ruim, caiu por terra. E o povo de Deus entrou em Jericó. Escute, não existe fortaleza que Deus não derrube e que Deus não destrua. Existe. A nossa batalha, ela não é planejada de acordo com a forma como este mundo luta. Nós não usamos as estratégias e não devemos usar as estratégias humanas, de guerras humanas, para vencer as lutas espirituais. Porque a nossa luta, está cortando aqui, irmão, a nossa luta não é terrena, não é humana, não é carnal.
As nossas armas não são físicas. Tem crente, irmão, que enfrenta outro na igreja e parte para cima mesmo. Ela vai ver como é que se faz, parte para cima. Não é assim que a gente vence, não. Não é assim. Não é assim. A pessoa se levanta contra a gente, vem com tudo. Sabe como é que a gente vence? A gente cai de joelho. A pessoa vem armada com tudo. Sabe como é que a gente vence? Cai de joelho. Se prostra no chão e clama e ora. E Deus dá a resposta e resolve o problema. Um dia eu enfrentei um problema com um irmão que me fez um grande mal. E aquele irmão me fez um grande mal. Eu fiquei muito revoltado com aquele irmão. Tive raiva, deu vontade de pegar no pescoço dele. Eu não sei sincero, porque tem crente que fica com mentira, com hipocrisia. Eu não sinto isso, não. Eu sou tão santo que eu não sinto raiva de ninguém. Quem vai ver isso que eu sou assim? Eu vou estar com hipocrisia aqui, com mentira, irmão. A gente sente raiva, a gente fica nervoso, a gente tem vontade de dar um murro santo. A gente só não pode fazer. Amém? Mas aquele irmão cutucou, irmão. Eu era noivo naquela época. E quando eu saí com muita raiva daquele irmão, que era muito amigo meu, porque era amigo, se não fosse. E eu saí com muita raiva dele e digo, Jesus, se eu encontrei esse camarada no caminho, não sei o que é capaz de acontecer. De certeza, estou aqui no meio de Deus aqui. E quando eu ia passando na igreja, Deus tocou no meu coração e disse, entre lá na matriz de Morense. E eu entrei nessa porta lateral, fui lá para trás, dobrei os joelhos e comecei a chorar. E quando eu estava ali, de joelhos dobrados, aí aqui na frente, na mesinha, a irmã Miriam, que está lá até hoje, a irmã Miriam Felizmina, ela leu bem alto, como se ela tivesse sabendo de tudo que estava acontecendo comigo, e disse assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus, com essa palavra, com esta palavra e com as lágrimas que eu derramei, Deus fez uma lavagem na minha alma e tirou toda a água. Eu fiquei com vontade de ver o irmão para dar logo um abraço nele. E se possível, até um cheiro. Eu fiquei muito animado com aquele irmão. Quando a gente deixa Deus agir, Ele age, Ele opera na vida da gente. Mas quando a gente quer assumir a terra para a gente lutar com as nossas armas, dá tudo errado. Fica a pior situação. Você tenta. É uma situação difícil. Porque você tenta organizar de um lado, dá errado. E vai dando errado, vai piorando. E depois você não tem mais saída. É melhor pegar as armas espirituais. Quando se pega as armas espirituais, aí Deus age, Deus encaminha, Deus coloca as coisas como devem serem postas em seus lugares. Amém, irmãos? Uma dessas armas, eu vou destacar ainda mais na frente, mas uma dessas armas é o louvor, viu? Batalha de crente. Muito bem, até aí. Então as nossas armas não são físicas. Pois a nossa guerra não é de natureza física, e sim de natureza espiritual. Ao invés de usarmos essas armas aqui, entendeu? É melhor a gente se render e buscar a armadura de Deus. Conhecendo as fortalezas. Eu já falei da natureza da batalha e agora essas fortalezas que a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? Para a destruição das... Novamente, para a destruição das fortalezas. Qualquer padrão de pensamento que não encaixa, que não se encontra em harmonia com a palavra de Deus, é uma fortaleza espiritual. Entenderam o que eu disse?
Se não prestar atenção, não entende. Às vezes pega só um pedaço da palavra que a gente disse, aí pode até pensar que a gente disse outra coisa. Qualquer padrão de pensamento que não coaduna com o que a palavra de Deus ensina é um tipo de fortaleza espiritual. Um padrão forte e resistente de conceitos e valores, gerando pensamentos, gerando sentimentos, gerando comportamentos contrários ao plano de Deus, é um tipo de fortaleza espiritual. Mas as armas da nossa milícia, elas são poderosas para destruir qualquer tipo de fortaleza. Amém, irmãos? Satanás pode reprogramar a nossa lógica interna de raciocínio e ensinamento. A pessoa acha muito natural e normal certos procedimentos que, se confrontados pela palavra de Deus, evidenciam como sendo impuros. Tem tanta gente na igreja, irmãos, que tem conceitos diferentes acerca de determinadas coisas. Para um, isso aqui é pecado. Aquele outro acha que não é pecado. E eu não estou aqui me referindo a coisas que realmente, de forma natural, não são pecados em si mesmo. Porque às vezes pode acontecer da pessoa considerar uma coisa ser pecado e não ser. Eu não estou tratando disso. Eu estou tratando de coisas que realmente elas são pecados mesmo, porque são de natureza pecaminosa. Mas tem crente que se sente num nível de esclarecimento tão elevado que ele entende que determinada coisa não é pecado. E aí é um perigo. Aí é um perigo. Porque a pessoa está dominada por uma fortaleza espiritual. Eu não estou dizendo por demônios. Eu volto a dizer. Nem toda fortaleza constitui-se em espíritos malignos, mas em conceitos, em pensamentos, em influência. Uma pessoa, por exemplo, que é dominada pelo desejo do homossexualismo, essa pessoa está sob o domínio de uma fortaleza espiritual. Uma pessoa que não consegue vencer, por exemplo, um vídeo pornô, essa pessoa está sob influência de uma fortaleza espiritual. Uma pessoa que não consegue ter um namoro dentro do padrão bíblico, esta pessoa está debaixo de uma influência de uma fortaleza espiritual. Porque não é um demônio que está na pessoa, mas a pessoa está presa a um conceito, está presa a um estilo de vida que não coaduna com a Bíblia. Só que as armas da nossa milícia, elas são poderosas. Elas podem arrebentar isso aí. Elas podem quebrar isso aí. As fortalezas são muitas, irmãos. Quer ver um tipo de fortaleza espiritual que às vezes nem parece? Conceitos teológicos, bíblico. O inimigo usa falsos ensinamentos. Não é para crescer aqui número de pessoas que vivem uma vida depravada, não é para crescer pessoas presas na idolatria, não é para crescer pessoas presas em falsos ensinos, não. É para crescer a igreja. A igreja que é para crescer. Porque a igreja cresce justamente com essa gente que é liberta do poder das trevas e vem servir a Jesus juntamente com a gente. Quem diz amém? Conhecimento ou todo conhecimento. Eu fui ver o que é sofisma. Sofisma, no grego, é sofistéis. E veja o que significa. É o ato ou ação de distorcer a verdade. Eu vou dar um exemplo de sofisma. O que é sofisma? Satanás chegou para Jesus em Mateus 4 e disse assim: se tu és o Filho de Deus,
Veja só, pula daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu, para que não tropeces com o teu pé. Eu pergunto à igreja, como já perguntei em outras ocasiões, está escrito sim ou não? Está. Abra aí, Salmo 91. Abra a Bíblia rapidamente, Salmo 91. Porque está escrito, mas não está mandando a gente pular de lugar alto. Está dizendo que ele dá ordem aos anjos, mas não está dizendo pule que os anjos vão lhe agarrar. Se você pular, vai se arrebentar. Vai quebrar perna, braço, vai morrer, quebrar o pescoço, vai para o inferno, porque suicidou-se. A Bíblia não manda a gente pular. É a mesma coisa. Está escrito. E em meu nome, presta atenção aqui. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera. A Bíblia não está mandando pegar nenhuma cobra por aí não. Onde é que tem uma cascavel? Em nome de Jesus, vou pegar essa cascavel. Vai, ela vai te mandar para o céu onde não tem. Vai pegar cascavel por aí. Você não é curandeiro, não é por esse negócio que está pegando cobra. A gente tem que ter a cabeça no lugar, mas o inimigo ele distorce. Ele pega algo que está na palavra e dá uma interpretação totalmente adulterada, irmão, modificada. Então, irmãos, o inimigo ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. E sofisma é isso. Às vezes a pessoa não está presa pelo inimigo, não está acorrentada e presa, não está como aquele endemoniado de Gadara, quebrando tudo, mas a pessoa está presa numa fortaleza. Está presa. Tem tanta gente que a gente vai evangelizar. Não, eu vou viver, eu vou morrer na religião dos meus pais. Ou não é assim? Quem já foi assim aqui? Levanta a mão aí que eu quero conhecer. Vamos logo aí, identifica. Levanta a mão, quem já foi assim? Mas Jesus quebrou as cadeias. Jesus quebrou, hoje você está aqui salvo, liberto. Amém, irmãos? Liberto. O cristão veste sua armadura espiritual e usa essas armas espirituais e prepara-se para conquistar o mundo para Cristo. Amém, irmãos? Então, a fortaleza ou as fortalezas são pensamentos, são conceitos, são sentimentos e por aí vai, tá certo? Os ensinamentos falsos, a Bíblia diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 4, e nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São fortalezas, há muitas fortalezas. Quer ver um tipo de fortaleza? O fanatismo. O fanatismo é um tipo de fortaleza. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Olha, irmão, um crente fanático. Fanatismo é extremismo. É uma pessoa extremista dentro das coisas de Deus. Pode ser em relação aos dons espirituais, pode ser em relação à doutrina, pode ser em qualquer área. Mas eu estou me referindo aqui agora o fanático em relação aos dons espirituais. Olha, um crente fanático, irmão. É muito difícil a gente mudar a cabeça dele, viu? É muito difícil. Muito difícil. Porque pelo fato da gente não ser igual a ele ou não aceitar o comportamento dele, aí ele acha que a gente é cru. É o termo usado no mundo do fanatismo. Aquele presbítero é cru, aquele pastor é cru, aquele é incrédulo, porque ele acha que a gente tem que ser igual a ele, marchar na terra.
cortar a espada, fazer aviãozinho. E se não fizer isso, é um cru. Eu estava um dia no culto lá em Terminal dos Guararapes e houve um movimento assim muito grande e tinha um presbítero lá chamado Gessinho, que já morreu. Eu estava lá na hora e o irmão Gessinho tentou segurar o trabalho. Aí um desses fanáticos gritou do meio da igreja: coloca ele dentro do caldeirão quente, Jeová. Eu digo, mas Jesus vai matar o pobrezinho velho. Entendeu? Botar no caldeirão quente. O fanatismo é um perigo. As pessoas lá fora, olha aqui por favor vocês, olhem aqui para mim. As pessoas de fora que não conhecem as coisas de Deus, que não sabem o que é igreja, quando vê fanatismo, eles ficam admirados, zombando, e às vezes, irmãos, até fazem semelhança. Eles colocam ao lado de manifestações do mal, entendeu? Por causa da falta de sabedoria de alguns crentes, é preciso ter cuidado. A gente deve ser fervorosos, nós devemos ser. A Bíblia diz em Romanos 12 e 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O crente deve ser fervoroso, mas não fanático. Deve ser alegre, deve ser cheio da graça, deve ser cheio do poder, cheio da unção. Amém, irmãos? Cheio do Espírito, mas não precisa ser fanático, pode ser controlado. Diga amém por isso. O fanatismo é um tipo de fortaleza e tem muita gente que pelo fanatismo mata e morre. Não quer saber das consequências, não quer saber. É um perigo. Então é bom a gente ter cuidado. O inimigo está firmemente entrincheirado. Estas fortalezas têm sido guardadas por milhares de anos, apresentando um grande muro de resistência à verdade. No entanto, nada disso impede que o guerreiro cristão, que o servo de Deus, usando as armas de Deus, possa atacar essas fortalezas e derrubá-las, destruí-las. Diga amém por isso. Todos nós aqui, de certa forma, vivíamos aprisionados nessas fortalezas, nesses conceitos, em práticas, sim ou não? Mas caíram por terra. Jesus quebrou, Jesus arrebentou. Conhecendo o campo de batalha, já conhecemos a natureza da batalha, conhecemos as fortalezas e agora o campo de batalha. Onde se dá essa guerra? Sabe onde é? Na mente. É o principal campo de guerra espiritual do cristão. É na mente. A mente é o campo principal da batalha espiritual dos filhos de Deus. É aonde ele decide se andará em vitória ou em derrota. Se o seu caminho será em santidade ou em impureza. Se o corpo será sadio ou enfermo. Aquilo que ocupar o maior tempo em nossa mente será quem terá controle para levar vantagem em seu reino. Isto é, se a nossa mente for dominada pelas coisas de Deus, se tivermos uma mente cheia das coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, por certo, nós teremos uma vida vitoriosa. Se tivermos uma mente dominada pelas coisas do mundo, com certeza, ainda que sejamos crentes, mas seremos crentes derrotados, fracassados. Deu para entender, sim ou não? Sim. Abra a Bíblia em Filipenses 4 e 8.
que se dá aqui na mente. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, por favor. Preste atenção, vocês jovens. Preste atenção. Eu não vou voltar a falar esse assunto aqui, nem tão cedo. Então preste atenção. Eu estou tão animado para falar aqui que vocês nem sabem. Aleluia. Aqui se dá tudo. É na mente, é uma guerra. É uma guerra. Ou não é? Por exemplo, se a pessoa tem inclinação para jogo, seja qual for o tipo de jogo, fica aqui a perturbação. Joga. Ou não é assim? E para onde ele vai, o jogo está na cabeça. Se for jogo de bicho, ele já está vendo logo aquelas coisas todas lá. Se for essa que dá muito dinheiro, a Mega Sena, aí está lá na cabeça dele, o prêmio vai ser muito grande, tu está na prova, vai lá, vai dar certo. É aqui, ó, é aqui. Se for em relação a outras coisas, eu não quero entrar em detalhes, vocês podem pensar em qualquer coisa aí. Fica aqui a guerra, na mente. Jesus disse, na verdade o Espírito, mas a carne, o nosso Espírito, preste atenção, o nosso Espírito, se a gente é de fato crente e salvo, o nosso Espírito já está pronto. Mas a nossa natureza, carne aí, não é carne soma no grego, não é soma, que se refere ao tecido que cobre os ossos, e uns tem mais, outros tem menos, né? E tem uns que quase não tem. Então, a palavra no grego é soma, e a palavra para carne, natureza, é sarx. Então, é outra palavra. E carne aqui está falando natureza. O nosso espírito é um gigante, é forte. Qual é a minha vontade? É cantar, é orar, é dar glória, é falar língua, é pregar, é ensinar. Qual é a tua vontade? É agradar a Deus, é servir a Deus, é aquela coisa boa, é o espírito. Mas tem um outro lado chamado de carne, irmão, que é uma coisa triste. Ou não é? Ou tem alguém aqui que não tem esse lado aqui? Está tudo no céu, é? Vai enganar outro. Que todos nós temos essa natureza, o nosso espírito já está pronto para ir. É só também tocar, a gente vai, não fica nada, não segura nada. Mas tem um outro lado chamado carne, que é a natureza, é puxando a gente assim para baixo. E você quer subir, mas ela puxa, fica aqui, e a guerra se dá aqui na mente, ó. Se dá aqui, mas a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Digam isso aí, diga, poderosas. Diga, poderosas em Deus para destruição das fortalezas. São poderosas para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. A batalha se dá na mente. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda no teu coração. Coração aí, irmão, não é um membro do corpo. Não é um membro do corpo. Tamanho dessa mão da gente fechada, não. Coração aí é o centro das emoções. Tem a ver com a alma, que reproduz todo o seu desejo, ou produz na mente. Na mente. Se você cortar as mãos do ladrão, ele não deixa de ser ladrão. Ele pode deixar de roubar, mas não deixa de ser ladrão. Cortou as mãos, cortou os pés, mas a cabeça dele... Você já viu na televisão chefe de quadrilha na cadeira de roda, que levou o tiro para todo lado, está lá na cadeira de roda, e é ele quem manda, o comando é dele. Por quê? Porque está aqui dentro, não está aqui na mão nem nas canelas
está aqui. E ali estão os planos, os projetos. Aleluia. A batalha espiritual do crente se dá aqui na mente, os pensamentos. E a gente precisa buscar a Deus, porque nós não temos capacidade em nós mesmos de vencermos nenhum tipo de batalha espiritual. Só Deus. Diga amém. Sobre tudo que se deve guardar. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de criar. Com a queda do homem, a mente foi canalizada para o mal. O pecado corrompeu a mente. Não era assim antes. Agora vamos terminar aqui dizendo que a gente precisa ter uma mente renovada. Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação. Sabe qual é o sentido aí? Pela renovação da vossa mente, do vosso modo de pensar. O crente, todos nós precisamos ter uma mente renovada todos os dias. Todos os dias, senão a gente não consegue vencer as fortalezas. Diga amém? Amém. Conhecendo as armas agora. A Bíblia usa frequentemente, de forma figurada, a palavra soldado, a palavra batalha, para descrever o conflito que existe entre os servos de Deus. Há crentes, por exemplo, que vão à guerra e sentem-se às vezes justificados em usar qualquer tática, qualquer forma, qualquer arma para a batalha. E não é qualquer arma. Não são as nossas estratégias que nos conduzirão a uma vida de vitória. São as armas de Deus. As armas de Deus. Não é a sua capacidade intelectual. Não adianta, você pode ter formação, pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, você pode ser um top. Isso aí no lado espiritual, estou dizendo, meu irmão, isso aí não vai valer nada para você vencer. Não vai valer. Não vai valer. Porque as nossas armas não são carnais, disse Paulo, mas sim espirituais. Elas são de caráter espiritual. A armadura de Deus que está à disposição do crente não são armas daqui da terra. Não são. São armas divinas. Amém? Veja que a Bíblia diz assim: tomai a espada de quem? A espada de quem, irmãos? Mas lá atrás Paulo disse: tomai toda a armadura de quem? De Deus. Aí ele diz aí: vestindo a couraça da justiça, a verdade, cingindo-se com a verdade, calçando os pés da preparação do Evangelho da paz, tomai sobretudo o escudo de quê? Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o quê? O capacete da salvação, não é do motoqueiro. Tomai o capacete da salvação. Amém, irmãos? Por que capacete? É uma arma protetora, é uma arma que protege, não é uma arma que ofende, não é uma arma que ataca. Existem dois tipos de armas. Existe a arma defensiva e ofensiva. O capacete serve para defender o crente de maus pensamentos, de maus conceitos, de maus conselhos. Amém? De tudo que é mal. Um crente que gosta muito de ouvir música do mundo, não posso ver essa dupla, eu fico doidinho. Está sem capacete. Está sem capacete. Tomara que hoje o Espírito Santo coloque um capacete aqui na tua cabeça e você saia daqui hoje diferente. Porque tem, irmãos, na igreja tem crente que gosta de músicas do mundo. Onde está a primeira aula? Levanta a mão aí que eu quero ver. Mas tem pessoas que estão na igreja, mas escondido, só vendo. Fica lá ouvindo e se deleitando. Entendeu? Eu não posso ver Roberto Carlos, meu Deus. Que coisa, gente. Eu não posso ouvir Fábio Júnior. Eu não posso ouvir Zezé de Camargo e Luciano. E esses outros, eu estou Chitãozinho de Chororó.
A gente não diz o nome. Mas é sério isso. A cabeça do crente tem que estar capacete da salvação. A coraça também é uma arma defensiva. Serve para defender. A coraça da justiça. Mas a espada não é para defender. A espada é para atacar. Tanto pode se defender, mas principalmente atacar. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas além dessa armadura que está descrita em Efésios 6, 10 a 18, que encerra-se com a oração, existe também o louvor, Salmo 149, 6. E seja nas suas gargantas os altos louvores de Deus, os louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Outra arma, o nome de Jesus. Provérbio 18 e 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro. Corre no nome de Jesus. Corre no nome de Jesus. Diga amém. Outra arma, o sangue de Jesus. Apocalipse 12, 10 ou 10 e 12, acho que é 12 e 10. A Bíblia diz que, falando da grande tribulação que sofrerão, diz, e eles o venceram, falando da vitória sobre Satanás, o venceram pelo testemunho e pelo sangue. O sangue de Jesus é uma arma que está dentro do crente. Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para a destruição de quê? Para a destruição de quê, irmãos? Das fortalezas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diz amém. Amém. Dê um abraço.